Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida e hoje nós vamos falar sobre a economia do Brasil e como saber se ela está indo bem ou mal. Muita gente fala sobre bolsa, Selic, inflação, mas você sabe de fato como a economia real do nosso país funciona? Quer saber se as coisas estão melhorando ou piorando no dia a dia para as empresas e para as pessoas? Então fica comigo nesse vídeo. Não se esqueça então de se inscrever, curta, compartilhe e ative as notificações para os próximos vídeos. Bora lá então? Como saber pelos dados da economia real? Mas então, antes de mais nada, o que é a economia real, né? Antes da gente mergulhar nos indicadores, é crucial entender o que chamamos de economia real. Pense nela como um coração pulsante nas nossas vidas. A economia real é o setor da economia que se ocupa da produção de bens e serviços tangíveis. É onde as fábricas produzem, os serviços são prestados, as pessoas trabalham, ganham seus salários, compram produtos nos mercados e nas lojas, viajam e investem em casas e carros. Ela é o oposto do que a gente poderia dizer como mercado financeiro em sua forma mais pura, que lida com moedas, ações, títulos e derivativos. Então, ou seja, quando a economia real vai bem, nós temos mais produção na indústria, mais serviços oferecidos, mais empregos sendo criados, mais consumos pelas famílias e mais investimentos das empresas para crescer. E a gente consegue notar se a economia real está indo bem ou não pelos balanços das empresas. A maioria dos setores econômicos possuem balanços trimestrais, como no caso dos shoppings, em que a gente consegue notar se o shopping e a população em geral está consumindo, né? Então, notem aqui um vídeo que a gente fez recentemente sobre a Multiplan e a Allos, né? As vendas trimestrais dos lojistas atingiram um pico histórico, né, lá na Multiplan. A taxa da inadimplência a mínima possível do período, tá? Então é um indício, um indicativo de que existe muito consumo, existe uma expansão forte do consumo, né? E aí, nos shoppings, a gente pode considerar, então, alguns indicadores como venda nas mesmas lojas, que é o SSS, é uma variação de venda das lojas que estavam abertas no mesmo período do ano anterior. Se o SSS está crescendo, é um forte sinal que o consumidor está comprando mais. A gente também pode falar de taxa de ocupação ou taxa de vacância, né? Para quem viu o vídeo aí da Multiplan, ambas as empresas, a Allos e a Multiplan, estão com a taxa assim, de ocupação no torno dos 98%, né? Uma alta taxa de ocupação dos shoppings indica que os lojistas estão otimistas e a demanda por espaços comerciais, refletindo a saúde do varejo. Também tem o FFO, from Operations, né? Resultado operacional líquido das empresas reflete a capacidade de gerar caixa que vem diretamente ligados com o fluxo dos aluguéis. Então note, o FFO aqui da Multiplan não para de crescer por cota, né? As vendas do último tri da Multiplan também não param de crescer. Então notem aqui esse quadrado, com exceção, obviamente, de alimentação e áreas gourmet, todos os outros indicadores foram positivos, né? Bom, um outro fato que a gente pode olhar, então, também são os movimentos das estradas, né? Então, a gente conseguiria avaliar se a economia está indo bem ou mal pelo número de praças de pedágio e pela quantidade de carros, caminhões e mercadorias, né? Veículos, no geral, que estão passando por essas praças de pedágio. Então, nós temos aí nós temos aí o volume de tráfego, principalmente o volume de veículos pesados, caminhões. Se o número de caminhões nas estradas está aumentando, significa que a produção e o comércio estão a todo vapor, com mais mercadorias sendo transportadas. Nós temos receita de pedágios, o aumento da receita principalmente vindo do tráfego de veículos comerciais, é um indicativo direto da movimentação econômica. Nós temos aí investimentos que é o tal do CAPEX, né? Empresas que investem numa expansão e melhoria de suas rodovias indicam confiança no crescimento futuro do tráfego. E aí a gente tem aí uma análise da Genial sobre a Eco Rodovias. Essa análise aí foi do dia 7, né? Então o tráfego em julho aumentou em 1,4% ao ano, completa uma boa figura de aumento do segundo TRI de 3,2% ano contra ano. E aí tem aqui o relatório das praças de pedágio da Eco Rodovias. Se vocês notarem, então, todas as praças tiveram um incremento em relação ao ano passado. Então nós tivemos um leve incremento, mas está tendo maior, então,
trânsito de pessoas, bens e mercadorias. Bom, mas outro grande indicador que a gente poderia usar, que é o que a maioria das pessoas utilizam, né, para a gente saber se a economia está indo bem ou não, é o número de empregos formais na economia. Hoje a gente está no patamar do pico histórico, tá? Aproximadamente 102 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Quando eu falei do nosso vídeo da Caixa Seguridade, vocês viram que a maior amostragem que temos de pessoas, a maior parte da população, ela está na idade propícia para consumo. São pessoas na faixa dos 25 aos 55 anos, que é o que a gente poderia chamar de população economicamente ativa. Então, hoje no Brasil, metade do país está dentro do que a gente poderia chamar de população economicamente ativa, né? Então, isso é uma coisa muito boa para a economia, né? A gente tem aí um bônus demográfico que vai ter curvas virtuosas, crescimentos virtuosos por conta da questão populacional. Mas a gente também tem que tomar um certo cuidado com a impressão de dinheiro por parte do governo, tá? O governo possui algumas ferramentas econômicas para controle de inflação, né? E a gente tem aí uma forma de controlar a liquidez na economia, que são os M's, né? São os agregados monetários. Então, existem diversos tipos de agregados monetários, um vai se somando com o outro, né? Então, a gente poderia dizer que o M0 seria a moeda física, né? Seria efetivamente aquele dinheiro que está nos bancos, tá? Aquele dinheiro que está lá no banco, que o banco tem que manter uma reserva mínima que ele não pode emprestar para ninguém. O M1 seria então dinheiro vivo mais depósitos à vista, que seria alguma coisa como transação de Pix, que seria saldo de conta corrente, esse tipo de coisa. Já o M2, ele também está colocando aqui poupança CDBs de curto prazo, né? E o M3 seria o M2 mais os fundos de curto prazo e operações compromissadas. E o M4, títulos públicos de alta liquidez, que seriam os títulos do Tesouro Nacional, Tesouro Direto. Né? Por que é importante a gente entender sobre essa questão? Se vocês notarem o M0, após a pandemia de 2021, ele teve esse salto, tá, pessoal? Ele teve esse salto muito grande que o governo acabou injetando muito dinheiro na economia, tá? E aí isso se reflete entre tanto M0 e M1. Mas notem que existe uma certa empate, né? Desde 2021 para cá, tanto o M0 quanto o M1, ele está andando de lado. O que acontece, pessoal? O problema reside aqui no tal do M2, tá? Aqui no M2, que é quando começa a complicar. Vocês notem que existe uma aceleração, pessoal, uma aceleração do dinheiro em M2, mesmo depois da pandemia, diferente dos outros gráficos que ele estaria andando de lado, aqui ele não anda de lado. Isso daqui é preocupante para a saúde econômica, porque isso gera uma inflação persistente, tá? O gráfico para ele deveria estar desacelerando, tá, pessoal? Ele não poderia estar numa curva tão acentuada como ele aparenta aqui em M2. E aí, como o M3 é a soma dos outros dois juntos, né? Você vê também que o M3 possui uma curva bem mais acelerada. Então, eu quero fazer essa pergunta para você. Coloque aí nos comentários. Você acha, com os dados apresentados, com a sua vivência, seu dia a dia, você acha que o país está indo bem ou está indo mal na economia? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. E novamente não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço.